Oi, oi pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui com a nossa 10ª aula de Geografia, página 131. Nós vamos tratar agora de uma prática muito comum dentro do sistema capitalista, que é o que nós chamamos de monopolização, tá? O que seria essa monopolização? É um conjunto de formas desenvolvidas para garantir que grupos capitalistas consigam controlar o mercado. Essas práticas elas se tornam mais comuns nessa última fase do sistema capitalista, que é o capitalismo financeiro, que é aquela junção do quê? Do mercado em si com os bancos. Agora você tem uma junção desses dois organismos e agora a gente começa a entender como que o capitalismo ele começa a, de certa forma, minar suas próprias leis e suas próprias regras, tá? Primeiramente, nós temos um monopólio. O monopólio é o mais simples da gente entender. Então, é quando apenas uma empresa controla a produção ou a venda de um tipo de mercadoria, tá? Então, você tem uma única empresa que controla a venda, a produção, a circulação de uma mercadoria, beleza? Existem monopólios que são garantidos pelo Estado, como era o caso da Petrobras, que até 97 detinha o monopólio da exploração petrolífera no país. Apenas ela podia fazer essa exploração. As coisas não mudaram tanto assim, não, quando a gente fala sobre a Petrobras, tá? Porém, há situações monopolistas ou próximas de monopólios também no mercado privado. Considere, por exemplo, o caso do Google como o sistema de buscas ou da Microsoft como criadora de sistemas operacionais para PCs. Você percebe que essas duas empresas elas dominam grande parte do mercado, né? Se você for pensar com as pessoas que utilizam computadores, que não utilizam o sistema operacional Windows, né, são pouquíssimas pessoas. Nós temos uma parcela imensa do mercado de computadores pertencentes à Microsoft. E quando você fala de um sistema de busca, que é o Google, quem é que usa, por exemplo, o Bing, que é o sistema de buscas da Microsoft? Consegue entender? Seguindo aqui, nós temos oligopólio. Quando um pequeno grupo de empresas controla a produção ou a venda de um tipo de mercadoria. Podemos considerar que o mercado de smartphones hoje é uma situação de oligopólio, uma vez que em 2019 três empresas, a Samsung, a Huawei e a Apple, dominavam mais de 50% da produção e da comercialização dos aparelhos no mundo. O oligopólio, então, são quando um grupo de empresas domina praticamente toda a produção de determinado produto. Você vai falar assim, professor, mas 50% não é tanto. Ok, mas 50% na mão de três empresas é um exemplo claro de oligopólio. Seguindo aqui, o cartel, tá? Quando, a partir da existência de um oligopólio, as empresas que dominam o mercado estabelecem acordos entre si para garantir o controle conjunto da produção ou da comercialização de mercadorias. É muito importante quando a gente fala de cartel, nós pensarmos no Distrito Federal. Existem várias investigações afirmando que o preço dos combustíveis nos postos do Distrito Federal, eles são baseados por um cartel. Então eles se juntam, eles determinam qual vai ser o preço, você não consegue encontrar postos de gasolina com um preço muito mais barato, e aí nós temos a caracterização de um cartel, tá? O cartel é considerado ilegal em muitos países, é considerado ilegal no Brasil, porém ele é um pouco complicado de você de fato conseguir entendê-lo e colocar a lei para julgar essas pessoas. Então o cartel é quando esse grupo de empresas combinam manter o mesmo preço do produto, indo contra o quê? A concorrência. Vamos lembrar no exemplo que eu dei na aula passada, que eu falava sobre a venda de chocolate e que eu e a Juliane a gente vendia? Então, quando a gente pensa nisso, é importante você entender que existia o quê? Existe um acordo entre nós dois. Eu e a Juliane, nós vamos vender o produto pelo mesmo preço. Concordam que aí vocês não vão conseguir comprar um produto mais barato?
Por quê? Porque houve exatamente esse acordo entre nós dois, afetando a livre concorrência. Trust. Quando uma empresa controla várias etapas de um setor da economia. Um dos exemplos mais famosos foi o da Standard Oil Company, que era a maior empresa de petróleo dos Estados Unidos e do mundo no começo do século XX. Ela controlava a extração, o transporte, o refino e a distribuição de derivados de petróleo no país. O trust ocorre, então, quando uma empresa ela domina várias áreas da produção. Então é comum, quando você pensa numa lógica capitalista, que uma empresa retire a matéria-prima, outra empresa transforme essa matéria-prima e aí ocorra essa troca de objetivos e de funções de cada uma dessas empresas. Agora, quando uma empresa só ela controla tudo, nós dizemos que existe um trust, uma empresa controlando todas as etapas da produção, a venda, o transporte de determinado produto, tá? O holding é quando uma empresa se torna proprietária do capital de várias empresas de setores diferentes, bebidas, alimentação, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, etc. Aqui é muito comum, muito fácil você identificar duas empresas, a Nestlé e a Unilever. Se você pensar em quantos produtos a Nestlé tem, em quais áreas ela tem. Quando você pensa na Unilever, por exemplo, depois pesquisa Nestlé produtos e empresas, Unilever produtos e empresas. Você vai perceber que elas dominam várias áreas do mercado. Áreas de limpeza, áreas de produtos de beleza, áreas de alimentação. Então, eles dominam grande parte do mercado. Isso é o que caracteriza um holding. Tá? Vamos seguir agora para as doutrinas econômicas do capitalismo. A gente começa com uma doutrina conhecida como liberalismo clássico, que teve como principais representantes o Adam Smith e o David Ricardo. Okay? Vamos lembrar algumas características desse liberalismo. Para a gente falar disso, a palavra de ordem, o termo de ordem é esse aqui, mão invisível do mercado. É aquela ideia de que o próprio mercado vai se regular. Entende isso? É uma ideia de que eu não tenho uma interferência do Estado, porque existe, então, uma autorregulação desse mercado. Dá uma olhada nesse parágrafo aqui. Segundo essa concepção, os indivíduos tenderiam a buscar seus próprios interesses no campo da economia. Egoísmo que, em um primeiro momento, poderia parecer ruim para a coletividade, mas, com a concorrência, a busca do interesse individual acabaria levando à realização do interesse coletivo. Afinal, cada produtor precisaria melhorar sua mercadoria e torná-la mais barata para conseguir vendê-la. A gente consegue ler nesse parágrafo aqui, perceber uma quantidade imensa de problemas nessa teoria do liberalismo clássico, tá? Ela foi utilizada durante muito tempo do século XIX até o início do século XX. Só que aí a gente vai ter um problema, tá? Nós vamos ter um problema que vai ser a crise de 29. A crise de 29, ela escancara os limites do liberalismo clássico. Por quê? A gente pensa na crise de 29, é muito importante você entender que ela foi caracterizada como uma crise de superprodução. Uma crise de superprodução e uma crise de subconsumo. Existia uma produção excessiva de determinados produtos, porém, não existia o consumo efetivo desses produtos. Exemplo aqui, eu lá na minha padaria, eu faço 350 bolos por dia. E 20 pessoas passam para comprar esse bolo. E todo dia eu produzo 350 bolos e só 20 pessoas compram esse produto, tá? Aqui é um exemplo bobo, mas só para ficar mais claro na cabeça de vocês. Eu tinha essa superprodução e não existia uma regulamentação de forma nenhuma do Estado, então as empresas elas produziam a quantidade que elas queriam, tá? Isso gerou a maior crise econômica para vários estudiosos. Olha aqui, quando a gente pensa nessa
expectativa de ter lucro, eu vou produzir. Na verdade, se eu não tenho quem consome aquele produto, não vai dar certo. Então, o problema começou a se agravar quando as expectativas de lucro não se cumpriram, justamente por conta da crise de superprodução. O resultado foi uma forte desvalorização das ações, o que levou muitos investidores à falência e lançou a economia do país em uma das maiores depressões da história, isto é, em um ciclo vicioso de queda das vendas, desemprego e fechamento das empresas. As empresas elas não conseguiam de forma nenhuma se manter abertas. Se as empresas fecham, você vai ter depois o quê? Você vai ter desemprego e a economia do país ela vai parar de girar, causando vários problemas sociais, ok? Deem uma lida depois aqui, nesse Fique Ligado, vai ser importante para vocês, tá? Então, diante do cenário da crise do liberalismo clássico, em que você não tinha interferência do Estado, que você tinha uma superprodução e um subconsumo, vai surgir uma ideia de um economista inglês chamado John Maynard Keynes. Ele vai criar a teoria chamada de keynesianismo, ok? Qual que vai ser a proposta do keynesianismo? É a intervenção estatal na economia, cujo foco atinge os dois problemas. O Estado deveria desestimular os investimentos no setor financeiro para evitar a especulação, mas principalmente deveria fazer investimentos na economia, visando a geração de empregos e, portanto, aumentando o consumo. A ideia do keynesianismo ela é muito fácil da gente entender. O Keynes ele vai afirmar que o Estado ele tem como função, primeiramente, gerar emprego. Gerando uma grande quantidade de empregos, o que acontece? As pessoas conseguem voltar a consumir. Existe também dentro da ideia do Keynes uma política de bem-estar social. O Estado ele seria também responsável pelo quê? Seria muito responsável por fazer com que a população tivesse acesso à previdência, tivesse acesso à previdência, que tivesse acesso à educação, saúde de qualidade. Tudo isso seria o papel do Estado. Então o Estado ele conseguiria fazer esse desenvolvimento econômico criando esses empregos, ok? Vamos aqui nesse último parágrafo. O intervencionismo estatal, como também ficou conhecido, foi adotado por vários países durante a década de 30 como forma de retirar suas economias da depressão em que estavam imersos. Nos Estados Unidos, essa intervenção ocorreu por meio do New Deal, entre 33 e 37. Esse foi um programa do presidente Roosevelt que ele propunha um maciço investimentos governamentais em obras públicas, como rodovias, usinas hidrelétricas. Todas essas grandes obras tinham como objetivo fazer o quê? Gerar emprego para a população. E aí eu quero que você pense em toda a cadeia produtiva. Se eu for fazer uma grande obra, a construção de uma hidrelétrica, por exemplo, no Brasil, eu preciso de toda uma infraestrutura. Então eu vou precisar de metal, vou precisar de aço, eu vou precisar de cimento. Então eu consigo acelerar a economia e consigo também fazer com que a população volte ao quê? A consumir, tá? Fique com essa cabeça bem clara, essas ideias bem claras na cabeça de vocês, que vai ser importante, tá? Aqui nós temos o capitalismo e o espaço geográfico. A coisa mais importante aqui é você entender que o capitalismo hoje e o espaço geográfico, eles estão interligados. Por quê? Porque é dentro dessa lógica de relação que o capitalismo, modificando o espaço, consegue as matérias-primas para fazer as suas grandes obras, para gerar o seu lucro. Eu modifico constantemente o espaço geográfico e eu consigo desenvolver esse meu sistema capitalista. Dá uma olhada aqui. Nesse contexto, os países industrializados fizeram investimentos diretos nas áreas especializadas em produtos primários, principalmente criando infraestruturas de circulação como ferrovias e portos para garantir as exportações das matérias-primas. Aí aqui eu vou deixar uma tarefinha para vocês, tá? Além de vocês terem que fazer essas questões até a questão 10, eu quero que você pesquise no seu caderno sobre a divisão internacional do trabalho, ok? Na próxima aula, então, eu vou fazer a correção desse exercício e falar mais sobre essa divisão internacional do trabalho, ok? Pessoal, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.